Olá, estamos de volta com os papos aqui da Câmara dos Deputados, a Central de Notícias. Hoje conversa com o vice-líder do MDB aqui na Câmara, deputado Hildo Rocha, que também é um dos vice-líderes do novo bloco, que é um blocão chamado aí o blocão daqui da Câmara dos Deputados, com 14 partidos, 351 parlamentares, um percentual de 68%. Só para você ter uma ideia, esse percentual dá para votar aqui e aprovar qualquer proposta da Câmara, até mesmo aquelas que precisam de quórum qualificado. Então, deputado Hildo Rocha, bem-vindo aqui à Central de Notícias. O que representa a criação desse novo bloco? Muito bem, muito obrigado pelo convite, Nildo. Esse novo bloco representa a maioria do Congresso, a maioria da Câmara Federal, a maioria, inclusive, 2/3, ou 3/5, porque a quantidade de deputados dentro desse bloco é possível, com 351, aprovar qualquer proposta legislativa, inclusive mudança na Constituição Federal, que necessita apenas de 308 votos, 308 parlamentares. Então, você tem uma sobra muito grande aí de parlamentares dentro do próprio bloco que possam vir a ficar contra alguma tese defendida por esse bloco. Esse bloco fará a maioria na Comissão Mista de Orçamento, a maioria dos relatores setoriais, que são várias áreas que têm que ser trabalhadas por relatores específicos, relatores que vão trabalhar e detalhar aquela área, saúde, educação, infraestrutura, assistência social, entre outras. E também, logicamente, que vai querer fazer o presidente da comissão, porque neste ano, no ano 2020, o presidente da Comissão Mista de Orçamento será da Câmara, o relator será do Senado, mas o presidente, que detém uma força muito grande, será do Senado, será desse bloco. Algum membro desse bloco será o presidente da Comissão Mista de Orçamento. Deputado, o que representa na prática a criação desse bloco aqui? Qual é a relação do parlamento agora com o Palácio do Planalto, com esse bloco aí tão grande sendo formado aqui na Câmara? Inclusive, esse bloco aí estão os partidos que têm simpatia pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é um bloco contra o presidente Jair Bolsonaro, é um bloco que visa juntar, unir forças para que a gente possa aprovar com mais rapidez vários temas que são importantes para o povo brasileiro, como é o caso da reforma tributária, que nós temos ele como prioridade para esse ano. Também a mudança na Constituição Federal no que diz respeito às decisões de segunda instância, a PEC da segunda instância, que tudo do judiciário será decidido em segunda instância, tanto as causas penais, as causas cíveis, trabalhistas e etc. Todas as áreas do direito serão decididas em segunda instância. Nós estamos trabalhando nisso, queremos aprovar para que vá para o Senado e já entre em vigor também ainda este ano. Esse bloco também, deputado, ele beneficia aí partidos, vamos supor, que tenham pequenas representações aqui na Câmara, como o caso do PTB, que só tem 10, vai ter um pouco mais de voz com esse bloco formado. Exatamente, o bloco vai dar oportunidade, o próprio PTB no ano passado foi privilegiado, porque já participava do bloco, ele teve um membro do PTB, relator de um dos maiores orçamentos da União, que foi o orçamento da infraestrutura, das estradas, ferrovias, todo coube a um membro do PTB, que foi indicado pelo partido, dentro da Comissão de Orçamento. E esse ano também, não apenas ele, mas os outros partidos com o menor número de parlamentares aqui na Câmara Federal terão a oportunidade de participar mais ativamente dentro da Comissão Mista de Orçamento. E o bloco formado por 14 partidos, 351 deputados, e aí se fala-se muito em centrão. O que é que tem de centrão dentro desse bloco? O MDB não é centrão, o MDB é um partido de tradição, um partido antigo, o mais antigo em existência hoje, consecutivamente, já teve vários presidentes da República, foi o responsável pela transição da ditadura para a democracia. Então, o MDB não é centrão, não se julga centrão. Nós nos alinhamos a alguns partidos que é dito de centrão, até porque também eu não diria que são centrão, eu vejo que o partido tem ideologia, tem uns partidos que é de centro-direita, centro-esquerda, e vai acentuando mais à direita ou mais à esquerda, mas não há um partido que seja só do centro, não existe essa figura de partido do centro, existe o centro de direita, centro de esquerda, com tendências para um lado ou para o outro, na sua ideologia, na sua formação programática e no seu estatuto.
Esse bloco vai discutir a presidência aqui da Câmara? Vai, com certeza. O presidente da Câmara, o próximo presidente da Câmara, será um membro deste bloco partidário. Tá certo. Conversando aqui com o deputado Hildo Rocha, ele que preside a comissão que discute a reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados e é vice-presidente da comissão mista do mesmo tema, que é a reforma tributária mista aqui no Congresso Nacional. Essa discussão, como é que está? Terça-feira, dia 5 de março, nós já teremos a primeira reunião colegiada, porque já tivemos algumas reuniões, eu me reuni já com o presidente, que é o senador maranhense Roberto Rocha, com o relator, que é o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45, que eu escolhi como relator por indicação do presidente Rodrigo Maia, que eu sou presidente da Comissão Especial da PEC 45, e nós estamos trabalhando nessa comissão, que é mista, formada por senadores e deputados, no objetivo de fazer um texto de consenso, um texto que agrade aos deputados e agrade aos senadores, e assim acelerar a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. Bom, beleza. Então, falando aqui com o deputado Hildo Rocha, um último assunto, porque chegou aí as últimas notícias, a questão do naufrágio lá do navio, lá na costa maranhense. Como é que o senhor está acompanhando isso, deputado, à vista aí que parece que já há informações de vazamento de minério lá na Baía de São Marcos, lá no estado do Maranhão. Como é que o senhor está acompanhando isso? Com muita preocupação e, ao mesmo tempo, com um sentimento de revolta. Porque como é que um comandante de um navio sai do atracadouro de um porto sem conhecer perfeitamente as águas que ele vai navegar e sem o prático, sem a pessoa que vai lhe guiar para sair de dentro de uma área como essa, ali na Baía de São Marcos, que é cheia de dificuldades, de obstáculos, e sair assim sem conhecer, eu achei uma tremenda irresponsabilidade e a empresa tem que ser punida. Então eu acho que as autoridades têm que primeiro sanar essas dificuldades, impedir que esse óleo ou minério sejam capazes de poluir a Baía de São Marcos, poluir o nosso litoral, matar os seres que vivem ali nas águas do Oceano Atlântico, mais próximo da Baía de São Marcos. E também tomar atitudes para que isso não volte a acontecer. Tá certo. Obrigado aqui pela entrevista, deputado Hildo Rocha, que sempre nos atende aqui à Central de Notícias aqui em Brasília. Estamos aqui, inclusive, no seu próprio gabinete, interrompeu sua agenda aqui para nos atender. Nós agradecemos, viu, deputado Hildo Rocha? Não, eu que agradeço, Nildo, o convite para que a gente possa estar nos comunicando aí com os conterrâneos maranhenses. Tá certo. E fique ligado na Central de Notícias, porque durante este ano vamos estar trazendo constantemente, na verdade, 2 ou 3 vezes por semana, um deputado maranhense para falar sobre o seu mandato aqui na Câmara Federal. Tá certo? De Brasília, Nildo Costa, Central de Notícias.